chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Olá, meu querido, minha querida. Que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento de culto, de celebração, culto virtual, culto em casa. Nos encontramos no Domingo de Ramos, Domingo da Paixão. E somos saudadas com a palavra do nosso Deus, que é lema para a semana que iniciamos, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 23, que assim nos diz: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Com esta palavra de saudação, somos lembrados e lembradas que estamos adentrando para a vivência de um momento especial, a Semana Santa, a Semana da Paixão. É chegada a hora, diz Jesus, e chegou a hora também para mim e para você. Hora de recordar e celebrar o amor e o cuidado de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que vem em nome do Senhor para libertar o seu povo da escravidão do pecado. Que neste culto virtual em casa, a palavra de Deus e Ele mesmo, Ele próprio, o próprio Deus, encontre espaço para alimentar o amor, a fé e a esperança num novo tempo, numa nova história na minha e na tua vida. Sejamos bem-vindos e bem-vindas e celebremos com alegria este momento especial de comunhão. Queremos juntos entoar, cantar o hino Mantos e Palmas. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver O Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal.
Somos reunidos e reunidas neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, somos convidados e convidadas a nos colocarmos em oração, reconhecendo e confessando também a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Senhor, nosso bondoso Deus, somos-te gratos porque até aqui o Senhor nos conduziu, amparou e protegeu. Somos-te gratos porque a cada nova manhã as tuas misericórdias se renovam sobre mim, assim como sobre todas as pessoas da humanidade e querem alcançar e fazer diferença na vida de todos e todas que assim reconhecem sua dependência desta misericórdia e perdão. Agradecemos-te por podermos nos reunir em culto e celebração, mesmo que diferente do habitual e do desejado, que seria presencialmente no nosso espaço celebrativo. Contudo, somos gratos pela tecnologia e por teu agir que excede todo o entendimento humano e que nos reúnes em comunhão e em diversos lugares como um só corpo, a tua Santa Igreja. Nos colocamos diante de ti, reconhecendo nossas fragilidades, limitações, fraquezas e pecados, que diariamente atrapalham a plena comunhão contigo, assim como atrapalha a boa convivência com nossos semelhantes e também com a tua criação. Intercedemos também assim pelo teu olhar de bondade, graça e misericórdia, para com todas as pessoas que sofrem, sejam das mais variadas situações, e rogamos que cures e restaures segundo o teu querer. Rogamos pelo teu agir sobre e entre nós, pela ação do teu Espírito Santo, quando clamamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. A palavra de Deus lembra a mim e a você que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus em sua fidelidade, amor, bondade e justiça nos perdoa os pecados e nos purifica de toda e qualquer maldade. Se assim nós fizemos de coração sincero, eu, como ministro ordenado da Igreja, vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Somos convidados e convidadas a ouvirmos as leituras bíblicas, a palavra do Senhor para este Domingo de Ramos, Domingo da Paixão, e queremos nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas, ouvindo, acompanhando e entoando junto Brilha Jesus. A primeira leitura bíblica que queremos ouvir e acompanhar, encontramos no profeta Isaías, capítulo 42, os versículos 1 até 9. O Senhor Deus diz: Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação ele anunciará a minha vontade. Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram,
e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Também queremos assim ouvir a segunda leitura bíblica da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 até 15. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Queremos ouvir também assim a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 12 até 16, e queremos aclamar a leitura do Evangelho, cantando juntos Eu Quero Ser Senhor Amado. Assim diz a palavra segundo o evangelista João. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel!
Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isto estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam estas palavras em prática na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos envolvendo neste dia, nos trazendo compreensão da palavra que nos propomos a ouvir e estudar. Queremos refletir sobre o tema de dentro para fora, não da boca para fora. Creio que todos nós já nos frustramos por perceber que muitas pessoas fazem promessas, expressam palavras de compromissos, realizam falas muitas vezes eloquentes, mas, quando menos esperamos, constata-se que não passam de palavras vazias da boca para fora. Quem sabe eu e você já frustramos pessoas da mesma forma, também falando às vezes coisas da boca para fora, pois assumimos compromissos e atividades que não conseguimos realizar e prometemos coisas que não podemos muitas vezes cumprir. Contudo, não procedemos somente com as pessoas desta forma, mas conosco mesmos e muitas vezes também para com Deus. Nos encontramos no ciclo da Páscoa, que vai desde a quarta-feira de cinzas até o evento de Pentecostes, e com o Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão, nós adentramos a Semana Santa, que é, por excelência, um dos eventos mais importantes e marcantes para a caminhada de toda a cristandade. Nesse final de semana é celebrada a entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado como um grande rei por uma grande multidão que assim diz: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. O povo que estava reunido na festa da Páscoa em Jerusalém, que era a grande festa da celebração de libertação do povo da escravidão do Egito, eles, sabedores e conhecedores das promessas de Deus por intermédio dos profetas, de que ele, Deus, enviaria o Messias, o Salvador, vê então em Jesus de Nazaré este cumprimento e o aclamam como rei entrando em Jerusalém. Sempre que leio o relato deste momento de entrada de Jesus em Jerusalém, como conhecida entrada triunfal de Jesus, busco me colocar na arquibancada, buscando imaginar e visualizar aquele momento, assim como o barulho que envolveu aquele episódio. O evangelista João, assim como Mateus e Marcos, definem este momento como de muita gritaria, euforia, movimento barulhento por parte do povo que presencia a passagem de Jesus. O evangelista João, por sua vez, define ainda como sendo um barulho de louvor a Deus em alta voz. O que é muito certo é que o povo soltou a sua voz, a tal ponto de Mateus registrar ainda que ao entrarem em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Conseguimos imaginar esta cena? Como Domingo de Ramos, como já lembrei há pouco, adentramos a Semana Santa,
onde o marco é a perseguição, sofrimento e morte deste que neste instante, na entrada em Jerusalém, é aclamado aos gritos como rei. Mas basta folhearmos algumas páginas da Bíblia, onde encontramos nos relatos dos evangelhos a respeito da Semana Santa, vamos encontrar novamente um forte movimento, um barulho, uma gritaria, mas agora já não mais aclamando Jesus como rei, mas sim como condenado. Não mais como o Messias de Deus, mas como um impostor. E os gritos finais são estridentes, onde o povo grita: crucifica, crucifica. De quem eram estas vozes? Os evangelistas definem como a multidão, o povo. Com certeza, muitos dos que dias antes aclamavam Jesus como bendito, como o Rei de Israel, agora estão entre as vozes que o maldizem e pedem a sua crucificação. Mas por que, pastor? Como assim estas mesmas pessoas de um momento estão gritando: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, e agora querem a sua crucificação? Muito simples, porque muitos daqueles gritos e barulhos do Domingo de Ramos foram gritos e barulhos e louvor da boca para fora. Apesar de todo o barulho, mesmo definido pelo evangelista Lucas como louvor a Deus, este não vinha do coração, mas no calor do movimento e da emoção. Também nós muitas vezes agimos no calor do movimento e da emoção. O povo, mesmo sabendo das promessas de Deus por intermédio dos profetas, da vinda do Messias, do Salvador, eles não tinham compreendido o que Isaías expressa a respeito quando diz: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. O evangelista João até lembra que os próprios discípulos não entenderam naquela ocasião. Querido e querida, e nós compreendemos? Mas compreender o quê? Simples, compreender que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador enviado de Deus, para que também nós pudéssemos celebrar a Páscoa, a libertação do poder do pecado, da morte e do diabo. Que Jesus Cristo é o enviado de Deus, que quer transformar as nossas vidas, o nosso ser, o nosso pensar e o nosso agir, de dentro para fora, para que então possamos louvá-lo e declará-lo como Senhor e Salvador, em espírito e em verdade, como nos lembra Jesus, como verdadeiros adoradores, e não somente da boca para fora. Meus amados e minhas amadas, assim como nos sentimos muitas vezes frustrados, assim como frustramos também outras pessoas, porque muitas vezes falamos da boca para fora, assim também agimos muitas vezes para com Deus. Assim como o povo de Israel, o povo que aclamou a entrada de Jesus em Jerusalém, também agiu falando da boca para fora. Contudo, a boa notícia é de que novamente neste dia, nesta Semana Santa, nesta Páscoa, Deus quer nos lembrar do seu amor, bondade, graça e misericórdia, que ofereceu o seu próprio Filho como sacrifício, não daquele que necessita repetições, como lembramos quando olhamos para o Antigo Testamento, mas como nos lembra o autor da carta aos Hebreus, que em Cristo de uma vez por todas
ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Imaginem o poder do sangue de Cristo. O seu sangue nos purifica por dentro, tirando nossas culpas. Se olharmos para o texto de Isaías, Deus também nos diz: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Deus não promete e nem fala da boca para fora, e por isso, em Jesus Cristo, Ele quer nos transformar, limpar, purificar por dentro, como nos lembra Hebreus. De dentro para fora, tirando nossas culpas, o nosso pecado, para que então aquilo que sair da nossa boca, vivenciado em gestos e atitudes, possa ser para servir ao Deus vivo, como também nos lembra Hebreus. Esta é a proposta do reino de Deus para a humanidade. Esta é a mensagem do ciclo pascal, da Quaresma, do Domingo de Ramos, da Semana Santa, do Domingo de Páscoa. Compreendemos esta mensagem? Naquela ocasião, os discípulos não entenderam, mas depois eles lembraram. Que Deus nos conceda diariamente compreensão e entendimento da Sua palavra, para que, a partir dela, o Cristo crucificado e ressurreto nos purifique e nos transforme de dentro para fora, e que a nossa boca, com a nossa boca, possamos testemunhar e louvar ao nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus assim nos abençoe e guarde com Sua palavra, hoje e para sempre. Amém. Lhe convido para juntos nos colocarmos em oração. Querido e amado e bondoso Deus e Pai, somos gratos por Tua palavra, que novamente neste dia nos traz à memória o Teu imenso e imensurável amor por cada um e cada uma de nós, ao ponto de entregares o Teu próprio Filho como o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo, para que experimentássemos perdão dos pecados, vida e salvação. Com e por meio do sangue do Cordeiro, Tu queres diariamente nos lavar, purificar, transformar de dentro para fora. Tua palavra veio também nos desafiar neste dia, para que a partir do que Tu fizeste e continuas a fazer por nós, nosso testemunho no pensar, falar e agir não seja de aparências e nem da boca para fora, mas sim que brote do coração como verdadeira adoração e louvor pelo que és e tens sido por e entre nós. Reconhecendo que tudo o que temos, somos e existimos está diante de Ti e que somos dependentes de Ti, queremos colocar tudo na Tua presença, clamando pelo Teu conduzir e o Teu cuidar. Desta forma, clamamos pela restauração e cura onde impera e domina a enfermidade. Rogamos pelo consolo, conforto e esperança para as famílias e situações de luto, sofrimento e dor. Como nação, nesta semana, lamentamos pela marca das 300.000 mortes somente pelo Covid, sem contabilizar as demais rupturas de laços com entes queridos. Pedimos novamente por todas as lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodos e SLB, assim como de toda a Igreja de Jesus Cristo no mundo, para que possam ser mãos estendidas de Deus para dentro do agir no mundo. Rogamos por nossas autoridades municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para que com sabedoria e lealdade tomem suas decisões
e realizem encaminhamentos para a preservação da vida e dignidade desta para com teu povo. Rogamos por tua graça, bondade e misericórdia sobre cada um e cada uma de nós, nossos amados e amadas, para que nossos olhos enxerguem e nossas percepções percebam tua presença e cuidado a cada novo dia. Ainda o que nossas palavras não expressam, mas que nossos sentimentos, pensamentos e gemidos transmitem, confiamos aos teus cuidados quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim também a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos e todas nós um abençoado final de semana, abençoado Domingo de Ramos, Domingo da Paixão e uma abençoada Semana Santa. Acompanhe-nos pelos meios virtuais, que nesta semana vamos propor celebrações também para serem realizadas em casa, para que possamos vivenciar, mesmo nesse tempo da pandemia, com alegria este momento da Semana Santa, que é tão importante para todos e todas nós, cristãos e cristãs. Lhes convido para juntos ainda ouvirmos e cantarmos Dá-nos Esperança e Paz. E logo em seguida, acompanhe também os nossos avisos. Um forte abraço a todos e todas vocês.